Entrevista. O emprego apoiado é formal, competitivo, aberto e inclusivo. O presidente da Associação Nacional do Emprego Apoiado, ANEA, Romeu Kazumi Sasaki, destaca a importância da modalidade. Uma modalidade de contratação de pessoas com deficiência severa e sem deficiência, mas que apresentam impossibilidade ou grande dificuldade para serem contratadas. Baseia-se em aspectos centrais como emprego competitivo, recintos inclusivos, trabalhadores cuja deficiência represente desafios mais significativos, apoios contínuos, consultores, programa, metodologia e abordagem. Essas são as características do emprego apoiado. Para ficar na linha de frente da implantação cada vez mais intensa do emprego apoiado, foi criada, em 2014, a Associação Nacional do Emprego Apoiado, ANEA, que tem na presidência Romeu Kazumi Sasaki, gestão 2014 a 2016. Para ele, trata-se de um programa geralmente organizado dentro de uma entidade especializada, constituído de uma equipe técnica que recebe pessoas com o perfil descrito acima, as quais passa a prestar os seguintes serviços laborais: aconselhamento, orientação, supervisão, avaliação do potencial profissional, treinamento em comportamentos corporativos, apoio na definição de possíveis empregos e na escolha de potenciais empregadores, contratos com as empresas escolhidas, contratação com carteira assinada, apoio no treinamento pós-colocação no local de trabalho, acompanhamento temporário e término da consultoria. Como prática, a metodologia surgiu no final dos anos 70 nos Estados Unidos e foi regulamentada por lei federal em 1986. No Brasil, a divulgação da metodologia foi iniciada em 1987 e os seus estudos teóricos foram realizados pelo Grupo de Emprego Apoiado, GEA, formado em 1993. O primeiro caso concreto de colocação de uma pessoa com deficiência severa no mercado de trabalho aconteceu em 1994, em São Paulo. A ideia é ampliar o sistema, pois, como o próprio Romeu Sasaki explica, existem hoje aproximadamente 2 milhões de pessoas que poderiam obter emprego competitivo por meio de programas de emprego apoiado. Essa também é uma tarefa a ser articulada pela ANEA, analisa. Pode explicar o que é emprego apoiado, quando e onde foi criado e em que momento passou a ser utilizado no Brasil? Emprego apoiado é trabalho competitivo cuja contratação é viabilizada por meio de um conjunto planejado de apoio dos mais diversos. Os aspectos centrais do emprego apoiado são competitividade, recintos inclusivos, trabalhadores cuja deficiência apresente desafios mais significativos, apoios contínuos, consultores, programa, metodologia e abordagem. Na prática, como funciona o emprego apoiado? Um programa de emprego apoiado, geralmente organizado dentro de uma entidade especializada, é constituído de uma equipe técnica, coordenador e consultores de emprego apoiado,
que recebe pessoas com o perfil descrito anteriormente, as quais passa a prestar os seguintes serviços laborais: aconselhamento, orientação, supervisão, avaliação do potencial profissional, treinamento em comportamentos corporativos, não em profissões, cargos ou funções a serem exercidos, apoio na definição de possíveis empregos e na escolha de potenciais empregadores, contrato com as empresas escolhidas, contratação com carteira assinada, apoio no treinamento pós-colocação no local de trabalho, acompanhamento temporário e término da consultoria. Resumindo, enquanto a metodologia tradicional usa a abordagem treinar, colocar, o emprego apoiado segue o caminho inverso: colocar, treinar. Apenas pessoas com deficiência podem ser contempladas com a metodologia? Não. A metodologia do emprego apoiado não se destina apenas a pessoas com deficiência. Ao emprego apoiado, quando necessário, tem direito também as pessoas sem deficiência que apresentam impossibilidade ou grande dificuldade para serem contratadas. De modo geral, as pessoas com deficiência severa representam 80% e as demais constituem 20% do total de candidatos a emprego apoiado. A pessoa com deficiência que será beneficiada pelo emprego apoiado precisa ser preparada ou treinada de alguma forma específica para exercer uma atividade em algum posto de trabalho? Ocupante de emprego apoiado pode ser uma pessoa com ou sem deficiência que apresente impossibilidade ou grande dificuldade para ser contratada. Por isso, utilizamos o termo cliente. O cliente candidato a emprego apoiado não precisa ser formado ou vir a ser treinado em alguma profissão antes de ser colocado no mercado de trabalho. Isso não significa que, se o cliente já tiver formação profissional concluída em algum momento de sua vida, essa qualificação não possa ser aproveitada. O importante a observar é que, no emprego apoiado, o verdadeiro treinamento acontece depois da colocação. No processo, a participação efetiva de um técnico ou preparador laboral por meio de sua assistência ao pretendente ao cargo. Que tipo de profissional exerce essa função? Sim, essa participação é imprescindível. Embora faça parte de uma equipe técnica, não o chamamos de técnico, e sim de profissional. No início da prática do emprego apoiado, o profissional foi denominado preparador laboral. Uma tradução livre do termo job coach, ainda utilizado em países de língua inglesa. Mesmo o termo preparador laboral ainda é usado em países de língua espanhola ou portuguesa, exceto no Brasil, onde desde 2000 utilizamos o termo consultor de emprego apoiado. A formação acadêmica desse profissional, dos nossos consultores de emprego apoiado, é bastante variada, como ocorre em outros países. Para citar alguns exemplos: psicologia, serviço social, terapia ocupacional, ciência social, sociologia. De qualquer forma, é desejável que o consultor tenha alguma formação de nível superior, embora em alguns casos isso não seja necessário. Mas é imprescindível que tenha feito um curso de capacitação específica em emprego apoiado, de preferência presencial.
O consultor de emprego apoiado ajuda na qualificação do cliente antes de ele ingressar no posto de trabalho ou ele passa a frequentar a empresa para auxiliar o desempenho da pessoa no local. Nos primórdios da prática da metodologia do emprego apoiado, uma das atividades do prestador laboral era a de ensinar, treinar o cliente no local de trabalho. Para isso, antes da contratação do cliente, o preparador laboral aprendia com o futuro chefe a função que o cliente ia desempenhar. No Brasil, descobrimos que essa atividade não era necessária, pois poderíamos apoiar o chefe na sua função tradicional de ensinar o serviço aos novos empregados, em caso de empresa de iniciativa privada, ou funcionários, em casos de empregos públicos, ou, mais apropriadamente, colaboradores. Esse tipo de apoio ao chefe nos fez denominar o antigo preparador laboral como consultor de emprego apoiado. Juntamente com o apoio ao chefe, o consultor presta serviço ao cliente na fase de aprendizagem da função. O preparador fica em definitivo ou aos poucos vai deixando a função de acordo com a obtenção de autonomia do novo funcionário. Depois disso, ele não monitora mais a pessoa? Desde o primeiro contato do consultor com o potencial empregador, é deixado claro que o acompanhamento será temporário, embora intensivo nas semanas iniciais da contratação do cliente. O acompanhamento, tanto ao empregador quanto ao cliente, termina aos poucos, aplicando-se a técnica da dissolvência. O consultor passa a frequentar cada vez menos a empresa, mas também é informado ao empregador e ao cliente que, a qualquer momento, após o término do acompanhamento, eles poderão procurar o consultor para eventuais orientações, mudança de função, mudança de departamento ou até a empresa. Há uma preocupação em relação às potencialidades e habilidades da pessoa com deficiência para enfrentar o mercado competitivo em igualdade de condições? Essa preocupação faz parte das articulações, primeiro com o cliente ainda durante o programa de emprego apoiado e depois com o empregador na hora dos primeiros contratos. São, então, tratados requisitos como igualdade de condições, oportunidades, adaptações razoáveis, direitos e deveres trabalhistas, previdenciários e constitucionais, observando que a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência foi incorporada à Constituição Federal em 2008 por meio do Decreto Legislativo número 186, de 9 de julho de 2008. Quais as diferenças entre emprego apoiado e emprego protegido? O emprego apoiado é formal, competitivo, aberto, inclusivo, desempenhado com carteira assinada em empresas registradas no Ministério do Trabalho e Emprego. O emprego protegido é informal, subcompetitivo, fechado, segregado, exercido em oficinas protegidas de trabalho sem carteira assinada. A metodologia analisa o potencial e o perfil da pessoa com deficiência desempregada e os compara com as vagas e necessidades de trabalho de uma empresa. Como se dá esse processo? Seria mediante um cadastro de profissional? A metodologia
analisa o potencial e o perfil do cliente por meio de técnicas como a descoberta e os compara com as vagas e necessidades de trabalho de uma empresa. E vai mais além. A tecnologia busca descobrir vagas em potencial, isto é, vagas que a própria empresa desconhece porque não sabe que é emprego apoiado e como um cliente trabalharia nele. Portanto, a metodologia usa a técnica conhecida como customização, pois o perfil do candidato ao emprego apoiado não é nada convencional, é realmente desafiador aos padrões tradicionais. Nos países em que o emprego apoiado está regulamentado em lei, ele se enquadra nos sistemas comuns de reabilitação profissional, dentro dos quais existem os serviços de colocação laboral, e então lá existem os cadastros. Como no Brasil ainda não existe uma legislação específica sobre o emprego apoiado, não temos como utilizar um sistema de cadastro. Cada entidade especializada que contenha um programa de emprego apoiado organiza os seus cadastros e prontuários. No que se refere às empresas, o emprego apoiado entra na lei de cotas para pessoas com deficiência? Primeiro, esclareçamos que o emprego apoiado pode ser praticado em empresas particulares e também em órgãos e empresas de iniciativa pública. Como a lei de cotas se destina a pessoas com deficiência, habilitadas e reabilitadas, ela só poderá e deverá contemplar pessoas com deficiência e obrigar empresas particulares a contratá-las. Portanto, o emprego apoiado poderá ser praticado na lei de cotas para contratar pessoas com deficiência severa, mas não para as pessoas sem deficiência. Em geral, as pessoas com deficiência que chegam ao mercado de trabalho têm as mesmas condições de trabalho e salário do funcionário sem deficiência? O emprego apoiado é como um emprego competitivo qualquer. As empresas são obrigadas a cumprir o que determina a legislação trabalhista: condições de trabalho, salário, férias, tudo. Mesmo pagamento pelo mesmo trabalho, nem mais nem menos, nem caridade, nem exploração de mão de obra, nem favores, nem privilégios. O fato de as empresas, às vezes, terem de recorrer à tecnologia assistiva em seus ambientes laborais para propiciar o exercício do trabalho à pessoa com deficiência não prejudica a viabilização do emprego apoiado? Ao contrário, para boa parte das pessoas com deficiência severa e das pessoas sem deficiência que têm grande dificuldade de conseguirem colocação laboral, justamente a tecnologia assistiva e as tecnologias da informação e comunicação muitas vezes viabilizam a contratação por meio do emprego apoiado. Há números no Brasil e no exterior para comprovar a eficácia da metodologia? Com o surgimento da Associação Nacional do Emprego Apoiado, ANEA, temos a intenção de realizar uma ampla pesquisa para levantar esses números. Esse é um dos outros motivos pelos quais a ANEA realizará em 2016 o primeiro Encontro Nacional do Emprego Apoiado em Curitiba. No momento, temos uma noção do tamanho da necessidade de emprego apoiado no Brasil, com base no censo de 2010 do IBGE. Cerca de 18 milhões de pessoas com deficiência estão em idade de se trabalhar, sendo 8 milhões
em situação de inatividade definitiva, por estarem muito fragilizadas por doenças degenerativas ou em aposentadoria por invalidez permanente ou não desejarem trabalhar, entre outras razões. E 10 milhões em condições de trabalhar, por terem escolaridade compatível, qualificação profissional requerida e estarem com a situação estabilizada em termos de deficiência. Desses 10 milhões, 2 milhões já estão no mercado de trabalho, tanto formal como informal. Porém, 8 milhões não conseguem trabalho ou emprego. Esses 8 milhões, 6 milhões poderiam obter emprego competitivo, mediante processos convencionais ou tradicionais, enquanto os demais 2 milhões poderiam obter emprego competitivo somente por meio de programas como emprego apoiado. Isso significa que, no município de São Paulo, encontramos desempregadas aproximadamente 200 mil pessoas com deficiência, das quais 150 mil poderiam ser contratadas pelos meios tradicionais. Porém, 50 mil pessoas com deficiência só poderiam entrar no mercado de trabalho por meio da metodologia do emprego apoiado. Em que estágio se encontra o emprego apoiado no Brasil e como difundir mais essa metodologia? Apesar de estarmos tratando da questão do emprego apoiado desde 1987 e de termos colocado em 1994 o primeiro empregado apoiado no Brasil, ainda estamos muitos anos atrás dos Estados Unidos, da Espanha ou de Portugal. Precariamente, temos praticado e comprovado na prática a eficácia do emprego apoiado, baseando-nos no decreto número 3.298, de 20/12/99, que, no artigo 35, define o que são procedimentos especiais e o que são apoios especiais, os quais constituem elementos essenciais da metodologia do emprego apoiado. Além disso, entrará em vigor em fevereiro de 2016 a Lei nº 13.146, chamada de Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, LBI, sancionada pela Presidência da República em 6/7/2015. O emprego apoiado está contemplado no artigo 37 da LBI, que diz: constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação competitiva em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no ambiente de trabalho. Parágrafo único. A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com apoio, observadas as seguintes diretrizes, e passa a dar detalhes do emprego apoiado conforme prossegue. 1. Prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção no campo de trabalho. 2. Provisão de suportes individualizados que atendam à necessidade específica da pessoa com deficiência, inclusive a disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio no ambiente de trabalho. 3. Respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência apoiada.
4. Oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores, com vistas à definição de estratégias de inclusão e de superação de barreiras, inclusive atitudinais. 5. Realização de avaliações periódicas. 6. Articulação intersetorial das políticas públicas. 7. Possibilidade de participação de organizações da sociedade civil. A divulgação da metodologia do emprego apoiado precisará de parceiros entre os diversos órgãos e as entidades de vários setores da sociedade. Mais uma tarefa a ser articulada pela ANEA.